A ideia do pensamento computacional. Como que funciona? O pensamento computacional, a necessidade veio com a quarta revolução industrial, que está em voga, onde a questão de programação ela é fundamental, que nem a gente colocou aqui antes, né? Que você não faz nada e está longe do meio digital. Uhum. E o meio digital é essa linguagem computacional. Então ela é necessária, ela é importantíssima. É importante frisar que ela mescla com a questão do maker, né? Junto ali do ambiente da criança, maker, dele colocar produzir, a mão na né? massa, fazer acontecer, seja na programação direto no computador, seja envolvendo isso com robótica. Uhum. O que eu acho interessante nisso eu não sei se naquela hora eu comentei, quando eu fiz Coutec, eu fiz técnico em informática. Então, assim, o primeiro, segundo, terceiro ano, muita programação o tempo inteiro. Mas não só a programação, também tinha aulas que estavam mais relacionadas a hardware, então a gente pegou muito essa ideia um pouco de maker e tudo. E depois que eu saí do Coutec, acho que foram 2, 3 casos de trabalhos relacionados à programação que eu tinha que ter conhecimento específico nisso. Mas melhorou muito a minha tomada de decisão, o que é impressionante. Você pensar em termos computacionais melhora a sua visão de mundo. Mesmo que você vai pensar naqueles termos, vai aprender a programação e nunca mais vai programar na sua vida. Você começa a saber melhor se comunicar, você começa a saber melhor como tomar decisões para ter uma vida mais assertiva, mais direcionada a algum tipo de objetivo. Porque, na verdade, quando você pega uma máquina, um computador, ela lida com matemática, direto. Então é pensamento lógico. É o que ela faz. Ela vai por probabilidade. Exato. Então ela vai o tempo todo pensando no que é a melhor decisão por porcentagem, vamos dizer assim. Então que você falou tudo. O pensamento computacional ajuda muito nesse pensamento lógico. Entender a questão lógica de uma situação. Até o nível de abstração da máquina, de você compreender qualquer máquina como um objeto de entrada e saída de dados, você começa a levar isso para o mundo real. Você começa a interpretar assim, olha, pessoas são próximas a máquinas com relação a isso. Elas recebem informação, processa, solta. E expõe isso de alguma forma. Exato, em linguagem corporal, em tom de voz, em conteúdo efetivo que a gente está comunicando. Isso aí. Então é o pensamento lógico mesmo, eu acho isso bem interessante. É muito legal e é muito importante hoje, sabe? Que é isso que a gente está colocando. Não que a pessoa vá lidar diretamente com programação, não é isso. Mas ela ter esse pensamento lógico é importante para ela começar a entender, né, como funciona, não só a questão tecnológica, mas também as pessoas. Uma das grandes decisões dela. Um dos grandes pulos assim, mentais que eu tive quando eu estava aprendendo programação. Primeiro eu comecei a entrar num aspecto técnico, né, um pouco meio chato, mas eu comecei a aprender C, programação C, depois saiu C++, que os dois, C++ pode ser orientado a objeto também, mas os dois são programações procedurais, estruturadas, é um comando após o outro. Depois, no terceiro ano, eu tive aula de programação no Java, que é outra linguagem, e ela funciona de uma forma diferente. Ela funciona, é um tipo de programação chamada programação orientada a objeto. E aí você tem objetos, classes, sem entrar um pouco no quesito técnico, basicamente dentro do ambiente do computador, com a linguagem C, que é a primeira que eu aprendi, você manda o computador fazer comandos. Esse comando, depois esse, depois esse, depois esse. No orientado a objeto, você cria objetos, que os objetos têm atributos e têm funções. Então, aí você leva isso que você está criando ali dentro do ambiente computacional, uma simulação do que você quer analisar. Seja essa análise na sua própria área, né, de geoprocessamento, você consegue fazer muita análise ou programação orientada a objeto. É isso mesmo. Você começa a criar simulações dentro do computador. Isso. E aí você leva e transporta isso para o mundo real, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Com certeza. Porque, na maioria dos casos, a gente assume que objetos são apenas objetos, e na verdade eles são ferramentas ou obstáculos, o tempo inteiro, do ponto de vista psicológico mesmo. É isso mesmo. Eu acho bem legal. Isso é muito show. E qual é a idade que eles já estão pegando isso? No pensamento computacional? O pensamento computacional a partir do Fundamental 1. Tá? No início do Fundamental 1, está indo até esse ano, a gente está expandindo até o 7º ano do Fundamental 2. Então aí eu sou péssimo com essa tradução de idade para ano, mas dos uns 6, 7 anos
até os 12. 13 É. hoje, no colégio. Entendi. Não, muito legal.